Nesse vídeo vamos conversar sobre a política em Maquiavel e a sua relação ou não relação com a ética. Inicialmente, para bem entender Maquiavel é preciso considerar um contexto. E como vocês já têm estudado muito sobre isso, recordo-lhes somente um dado importante. Maquiavel está situado em contexto de uma Itália dividida, de uma Itália fragmentada, de uma Itália ocupada, de uma Itália invadida, de uma Itália muito vulnerável, às invasões externas. Nesse contexto, o grande objetivo de Maquiavel vai ser a unificação da Itália. E para unificar a Itália, o que será preciso? Tendo isso em mente, Maquiavel escreve o livro O Príncipe. Nesse livro, O Príncipe, que é um manual de política, ele vai ensinar como conquistar o poder. E tendo conquistado o poder, como manter o poder. E aí Maquiavel vai dizer alguns aspectos fundamentais que vale a pena aqui recordar. Primeiro, ele vai dizer: muito se falou sobre governos ideais, que não deram certo ou que jamais existiram. Portanto, Maquiavel vai falar contra o idealismo, contra os utopistas, contra aquela ideia idealizada de mundo. Porque isso não funciona para eu conseguir unificar a Itália, para eu conquistar o poder, conquistar o Estado e manter o Estado. Para esse objetivo é preciso ser realista. E realismo político, em Maquiavel, tem como significado fundamental fazer aquilo que verdadeiramente funciona. Buscar a verdade efetiva. O que é verdade efetiva? Verdade pelo efeito, aquilo que dá resultado. Ou seja, buscar o que dá êxito. Êxito é conquista do poder, manutenção do poder. Então, para eu conquistar e manter o poder, o que será preciso fazer? Quem me diz o que terá que ser necessário? Quem me diz o que é preciso fazer? Será o contexto, será a realidade. Aí Maquiavel, como método, ele vai buscar nos antigos governos aqueles que deram certo, aqueles que não deram certo, e vai dizer por que deram certo e por que não deram certo. Sendo assim, realismo político, verdade efetiva, é a primeira grande marca da política de Maquiavel, contra o idealismo, e especialmente o idealismo da fé cristã. O que afirma o idealismo? Afirma previamente, sem considerar um contexto específico, o que é o certo, o que é o errado. Então, existe o certo, existe o errado previamente estabelecido para o idealismo. E isso, diz Maquiavel, seguir isso é construir a ruína. É construir um governo que não vai ser durável. Porque haverá momentos em que eu terei que ser muito enérgico, terei que ser muito severo. O que para o idealismo poderá às vezes não ser correto fazer. Assim, realismo político de Maquiavel contrapõe-se ao idealismo. Outro aspecto fundamental, poderíamos dizer, qual é a grande novidade da política em Maquiavel? A novidade em Maquiavel consiste na autonomia da política. Lembrando que estamos em contexto de renascença. E renascença traz uma ideia de autonomia da razão em relação à fé. Agora, uma autonomia da política em relação à ética cristã. Autonomia da política em relação à esfera religiosa. Não existe mais nada antes da política que vá dizer como deve ser a política. Antes havia a religião, haveria os princípios teológicos ou religiosos que diziam como deveria ser o rei. Então, um bom rei, um bom monarca, era um bom cristão antes de tudo. Na Grécia Antiga, um bom político era um bom cidadão. Ética e política na Grécia eram inseparáveis. Em Maquiavel, não.
Em Maquiavel, nós temos uma esfera pública e uma esfera privada. A esfera privada não interfere agora na esfera pública. O que será preciso na esfera pública? Então, a moral individual e a coletiva são coisas diferentes. Aqui eu tenho agora um divórcio. O que vale na vida privada não necessariamente vale na vida pública. Por isso, em Maquiavel a gente encontra a política pela política. Dentro da política eu encontro o que é preciso para a política e não mais fora da política. Sintetizando então o pensamento de Maquiavel, como síntese mesmo, né? Eu tenho como novidade a autonomia da política separada da esfera religiosa. Eu tenho o realismo político. O que vale é aquilo que realmente funciona. E se você então perguntar, qual é a forma de governo que Maquiavel defende? Muito cuidado. Cuidado para não responder que Maquiavel defende a monarquia. Ou cuidado para não responder que Maquiavel é republicano. Sim, tudo isso é verdade. Mas o critério para definir qual é a melhor forma de governo é o contexto. Em tempos de paz, a melhor forma de governo provavelmente será a república. Mas em tempos de guerra, seguramente a monarquia. Então, qual é a melhor forma de governo? Resposta: aquela que melhor se adaptar a uma realidade na qual será marcada pela durabilidade. Então, a melhor forma de governo é aquela que tiver êxito, aquela que conseguir manter-se por mais tempo, que tiver uma durabilidade. E isso é o contexto que vai definir. E fundamental então perceber que em Maquiavel a ética que marca o pensamento de Maquiavel é marcada pelo realismo político, pela autonomia da política, e não mais pela influência de valores, sejam eles cristãos, valores de um idealismo. Ok? Então, um forte abraço, bons estudos.